Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Ho'oponopono Sem Mistérios e vamos continuar. Hoje nós vamos ler o capítulo que tem como título Reencontrar o Curso da Vida com o Ho'oponopono. Então vamos lá. O Ho'oponopono permite purificar os pensamentos e ir além deles. É como se arrancássemos ervas daninhas de nós mesmos. Desobstruímos um território poluído. Quando o pratico, tenho a sensação... quando o pratico... Olha, venha, não tem acento, gente, eu li errado. Quando o pratico, tenho a sensação de que o outro espaço-tempo se abre e permite esse trabalho de desprogramação. Há mais leveza, mais possibilidades que se abrem para nós. E isto cria espaço para semear outras coisas e permitir que surja o que nos corresponde de fato. É uma espécie de inspiração. Entramos num estado que eu qualificaria de criação e de criatividade. Trata-se ao mesmo tempo de um desenvolvimento da nossa intuição, das sincronicidades que se apresentam e essa fluidez que acaba nos levando a um sentido de maior harmonia interna. Como se seguíssemos por fim a corrente, em vez de remar em sentido contrário. Como se deixássemos fluir, né? Deixa fluir, assim. E quando nos viramos, nós dizemos, nossa, por onde foi que eu passei para atravessar tudo isso? Atrás de nós vemos a paisagem acidentada, superada com naturalidade, como um obstáculo apagado. E essa purificação dá a impressão de que nos desfazemos da pele e dos véus em que estávamos presos. E esse processo se faz sem dor. Muitas vezes nós lutamos com o movimento da vida, né? Tentamos controlá-la para evitar o sofrimento e obter algumas coisinhas no caminho. Enquanto o movimento da vida seria aceitá-la e não controlá-la. No entanto, cada um de nós há de convir que é mais fácil falar do que fazer. O Ho'oponopono nos oferece a oportunidade de seguir o curso e de purificar continuamente o que sobrevém. É um ato de fé na vida. Às vezes esperamos que as coisas se arranjem, mas como que isso é possível enquanto estamos nas memórias? Florzinha da Sorte diz o seguinte: o Ho'oponopono é um método que permite a cada um purificar suas memórias celulares e espirituais e remontar a fonte. E esse processo é tão simples que chega a ser surpreendentemente inacreditável. No início, eu ouvi a história do Dr. Hewlett sem formar uma opinião particular, mas com algo no meu íntimo sendo interpelado. Eu não apliquei o método de modo algum. Tranquilizei-me, substituindo as 4 fases pelo mantra ao qual eu já estava acostumada. Não tinha nada a ver, mas assim a minha mente e o meu ego se sentiam mais seguros. E algumas semanas mais tarde, conversei por telefone com uma amiga, que me perguntou se eu estava praticando o Ho'oponopono. Eu percebi que já havia me esquecido dele. Ela me aconselhou a praticá-lo. Procurei minhas anotações e o pratiquei para encerrar uma sessão de psicologia energética. E alguma coisa muito poderosa aconteceu, como que uma espécie de libertação. Eu refiz o processo até ele se integrar rapidamente ao meu cotidiano. Eu o experimentei com coisas simples e insignificantes pelas pequenas contrariedades da vida e utilizei também em casos importantes que eu purifiquei. Falei a respeito com pessoas próximas a mim e elas também o aplicaram. E depois, aos poucos, eu
ousei integrá-lo na minha prática de acompanhamento terapêutico de diferentes maneiras. As pessoas às quais eu expliquei o processo e que o puseram em prática perceberam o seu poder e também o utilizaram em casos importantes. E eu entendo muito bem que as pessoas podem ser céticas. Portanto, se esse é o seu caso, tente o processo em relação ao ceticismo. Essa será a sua primeira prática antes dos exercícios propostos para ajudá-lo a tirar o melhor proveito do Ho'oponopono. Essa questão de ser cético, né, gente, é bem interessante porque o ser humano tem uma coisa muito interessante. Tudo é interessante para mim, né? Eu já tentei limpar isso de nada ser bom ou ruim, ou certo ou errado. É só interessante, né? Então, eu acho muito interessante que a gente tenha uma necessidade de que as coisas sejam difíceis para elas terem valor, né? Parece assim que uma prática tão simples como repetir 4 frases não vai ter valor. Então, não vai dar certo isso. Isso aí não funciona. Não é assim que a gente pensa. Eu digo porque eu pensava. Quando eu comecei a ler o Ho'oponopono, o primeiro livro do Limite Zero, eu já tinha ouvido falar, né? Uma vez eu fui numa nutricionista quando eu tinha, eu acho que 25 anos, 24 anos por aí. E sempre com as minhas depressões e me sentindo mal em função do meu corpo, né? E eu fui num momento que eu tava tão mal, assim, e chorei na frente dela. E ela nem me deu dieta aquele dia, porque ela precisava que eu voltasse lá para ela me dar a dieta, né? Mas o que ela me deu ela escreveu num papel as 4 frases e disse, repete isso, né, todos os dias e tal, porque eu chorei tanto na mesa dela que eu enchi de água lá. Ela dele me dá papelzinho, né, lenço para eu parar de chorar. E foi a primeira vez que eu tive contato com essas palavras. Depois minha mãe fazia e eu achava bobagem. E aí foi quando aconteceu isso de me enviarem tantas vezes o livro Limite Zero que eu falei, vou ler só mais esse. Olha que interessante. Eu estava num momento que eu queria parar de ler os livros. Aí eu falei, vou ler só mais esse. E quando eu li, no início, eu estava super cética, assim, o quê? Isso deve ser balela, né? E foi num crescente que eu fui percebendo em mim a mudança. Porque eu fui fazendo o Ho'oponopono conforme eu ia lendo o livro, né? Para viver aquele processo que eu estava lendo com vocês. Então, é muito interessante ver que no início do livro eu não acredito em metade do que está lá. E no final do livro eu já estou toda convertida. Pelas minhas próprias experiências e resultados, né? Comigo mesma. Então, foi um momento que me deixou assim, que eu digo assim, que o Ho'oponopono conseguiu me ajudar demais no meu processo de aceitação. Né, que eu falo seguidamente no meu Instagram, no meu Facebook, né, sobre a aceitação. E esse era o meu tendão de Aquiles, né, me aceitar como sou. Ainda dou umas escorregadas, porque a gente não é perfeito e eu passei muito tempo naquela crença de que eu não me aceitava, de que eu não conseguia conviver com aquilo que eu era, né? Então, ainda dou umas escorregadas, mas é muito, muito raro, sabe? E quando eu dou essas escorregadas, eu me acolho, né? Eu me medito, fecho os olhos, tento entrar em contato comigo mesma, entender por que foi o gatilho. Pego a minha criança no colo, faço um carinho, digo que eu posso me aceitar, que é seguro me aceitar, faço um Ho'oponopono, né? Mas o Ho'oponopono foi, assim, o precursor da minha aceitação e que foi desencadeando, como ela diz aqui, a gente entra como se a gente abrisse um espaço para que a inspiração ocorra, né? Aí vem alguém te dar uma ideia e tu já tá inspirada para receber aquela ideia. Porque senão as pessoas estão aí te dando ideias. Estão aí, você vê coisas na rua, alguém vem e te diz, lê tal livro, ou faz tal curso, ou entra num desafio de exercício físico comigo, ou qualquer coisa, mas você tá tão apagadinho, né? Tá tão assim naquele automático, naquelas memórias, vivendo aquela mesmice, que você não tá aberto pra inspiração. E aí, quando você faz o Ho'oponopono, você vai abrindo esse espaço de inspiração e de criação.
E aí o que vem é como um solo fértil, que antes até vinha essas ideias, essas sugestões, mas você não via, não brotava no seu solo. Então é como se você fizesse o solo ficar fértil para aquelas coisas que vêm, né? E você, por estar inspirado, faz com que aquela semente germine, né? Então é muito interessante que a partir da minha leitura do Ho'oponopono, muita coisa foi se transformando, assim, sabe? Muita coisa foi vindo, foi acontecendo e eu fui me valorizando cada vez mais, tanto em relacionamentos como no trabalho e em relação ao meu corpo, né? Pessoalmente comigo mesma. E assim, eu atribuo muito ao Ho'oponopono, então dá certo mesmo, assim. Então, experimente, eu sempre digo, experimente, né? E tente você mesmo, porque nem tudo é para todos, né? Mas a gente sabe o que é melhor para nós, então nada como a gente experimentar e sentir dentro da gente o nosso termômetro nos dizendo se é aquele o caminho. E para mim o Ho'oponopono é o caminho, né? É a coisa mais prática e mais simples que eu tenho no dia a dia para purificar alguma questão difícil na minha vida. Então agora, gente, vamos entrar em conexão com o nosso eu interior. Vamos iniciar a nossa meditação de purificação de hoje. Eu peço que você se sente ou se deite confortavelmente, que você respire profundamente, que você sinta todo o seu corpo. Sinta a energia que corre pelas suas células, através da sua respiração. Sinta os seus batimentos cardíacos. E perceba o milagre da vida em você. Você é o milagre, você é a vida. Querida divindade, Criador de tudo que é, eu sinto muito por tantas vezes que eu não soube me aceitar. Por favor, me perdoe por ter um olho tão crítico comigo mesmo e ver apenas os meus defeitos. Eu sinto muito por ainda não ser grande o suficiente para compreender que a essência é muito mais importante que a aparência, que o status, que a fama, que o dinheiro, que o sucesso. Por favor, me perdoe se na minha pequenez ainda me deixo iludir pelos falsos caminhos de felicidade, quando na realidade a felicidade está aqui e agora, neste momento presente. Pulsando no meu peito, me mostrando que eu já tenho e já sou tudo o que eu preciso para ser feliz completamente. Eu te amo, divindade. Eu te amo, divindade que existe em mim. Eu te amo, eu superior. Eu te amo, criança interior. Eu me amo, eterna e completamente.
e sou grato por ser quem sou, por ter a oportunidade da vida terrena, por ter a oportunidade de melhorar a cada dia, por ter a oportunidade de melhorar a cada palavra, a cada passo, a cada olhar, a cada pensamento e a cada sentimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Limpa nos nossos corações tudo que nos impede de nos aceitarmos total e completamente, neste momento exatamente como somos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito.